O que você tem permitido, lindeza, é entrar dentro da tua mente. Permitido, Nicole? Exatamente, lindeza. Lembra que o princípio da autorresponsabilidade nos coloca nesse lugar, nessa posição em que tudo que acontece conosco na nossa vida é responsabilidade nossa. Eu sei que é um princípio difícil para algumas pessoas entenderem, ainda mais dependendo do que você está vivendo, da fase em que você está da vida. Mas quanto mais você entender e aplicar este princípio na sua vida, melhor as coisas vão fluir na sua vida. Lembra que desde lá de Gênesis já é nos ensinado o princípio da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela nos coloca nessa posição de olhar com uma lente de verdade nua e crua para a nossa vida, para quem nós temos sido, os comportamentos que nós estamos tendo, sem contar mimimi, sem romantizar, sem colocar um a mais na frente da situação. É olhar como realmente as coisas estão acontecendo. Por que você está nessa situação financeira? Por que a sua vida profissional está desse jeito? Por que a sua vida com o seu cônjuge está desse jeito? Por que a sua casa está tão desorganizada e tão bagunçada desse jeito? Lembra que a gente vai precisar olhar cada vez com mais verdade para a nossa vida, para que então a gente saiba onde mudar e como mudar. Acontece, lindeza, que você, que foi machucada, que foi ferida, que foi maltratada, você não vai saber amar e respeitar o próximo, seja seu filho, seja seu cônjuge. Você sempre vai trazer essa pior versão de si. Você que não foi amada, você não vai saber amar, seja seu cônjuge, seja você mesmo. Você que foi ferida, você vai ferir. Você que foi caluniada, você vai mentir. Você que foi maltratada, você vai maltratar. E enquanto você não tiver esta consciência, você não vai conseguir mudar isso e você vive esse ciclo repetidamente. Então veja que muitos rótulos eles são colocados em nós porque nós permitimos que ele entrasse em nós, mas muitas coisas foram semeadas e nós fomos acatando aquilo como verdade. Não que você seja culpada, porque você não tinha consciência do que estava sendo feito com você. Mas entende que esses lixos emocionais, lixo é tudo aquilo que não tem valor, lixo é tudo aquilo que fede, que não é cheiroso, que não tem um aroma agradável, e que se você comer aquilo, se você consumir daquilo, vai trazer um prejuízo, você vai passar mal. Então, esses lixos emocionais é tudo isso que você vem absorvendo, informações o tempo todo. Veja que hoje nós estamos expostos a muitas informações. É o tempo todo consumindo. O celular é um mundo paralelo ali, o tanto de coisas, de informação que você coloca para dentro de si. E lindeza é tudo, tudo se torna uma referência para você. De músicas, de filmes, de livro, de que você consome na rede social, de quem você segue implicitamente, inconscientemente, aquilo está colocando dentro do seu cérebro um estilo de vida, uma referência de mulher, uma referência de profissional, uma referência de mãe. Então comece a analisar tudo, o que você tem permitido entrar dentro do seu cérebro. Será que você não está com essa obesidade mental, um excesso de informação e você não sabe nem o que fazer com isso? E talvez essa obesidade mental seja só os lixos emocionais, só coisas ruins que não te levam a lugar nenhum. Então, mais uma vez, traga essa consciência. O que você tem permitido entrar para dentro do seu ser, para o teu coração, o que você tem feito morada aqui, o que tem entrado aqui no teu cérebro e te colocado nessa questão de fazer, só fazer, sem ao mesmo saber o porquê você está fazendo. Ei, lindeza, você pode ainda não saber quem você é, qual o teu propósito, por que você está aqui, mas eu quero que você tenha uma coisa com você, firme e forte, daqui para frente. Que um único rótulo que você deve se apegar daqui para frente é de que você é filha amada de Deus. Guarda isso com você. Você ainda pode não saber o porquê você está aqui. Você pode não saber qual é a tua identidade em Cristo. Mas uma coisa tenha certeza. Você foi feita de modo único e especial. Você carrega algo que só você pode cumprir. Você carrega algo que pessoas estão esperando com que você se levante, com que você se posicione. E quando a gente fala de posicionamento, tenha muito claro também que quando você se posicionar, pessoas vão te olhar estranho, pessoas vão te achar esquisita, pessoas vão se afastar de você, porque vão falar, eu não te conheço mais, eu não te reconheço mais. Porque a bem da verdade, você era cômodo na vida dela. O que a pessoa te pedia, você fazia. Você estava ali a qualquer momento para ela. E isso é cômodo na vida das pessoas. Faz com que elas não tenham que pensar tanto, faz com que elas não tenham que agir tanto, faz com que você seja um chaveirinho ali para ela. Ela tocou, você vem e supre a necessidade dela. Então,
Se posicionar vai fazer com que você feche e encerre muitos ciclos e não fique lamentando por ciclos em que Deus está fechando e que Ele está falando que você não pertence mais. Não insista em ficar em lugares em que Deus já está te mostrando várias e várias vezes que está na hora de você sair dali, que está na hora de você mudar de mesa. Mas você, por muito orgulho e pelo ego, você fica querendo se permanecer, se sustentar em algo que não te cabe mais. Lembra que você não tem que se redimir para caber em lugar nenhum. Os lugares, eles vão se adequando a você e lugares maiores vão sendo proporcionados para você. Porque existe uma diferença, lindeza, em se satisfazer, satisfação, e você se acostumar com as coisas. A gente sempre tem que ser grato pelo que a gente está vivendo, mas a gente sempre tem que buscar um nível maior. Nunca se satisfaça com o que você está, no lugar que você está, na posição que você está. Isso diz muito pra gente sobre ambição. Ambição não é sobre riqueza, ambição é sempre buscar um nível maior de todas as áreas da sua vida. Um nível maior na sua profissão, um nível maior como mãe, um nível maior como filha de Deus, um nível maior no seu relacionamento com Deus, um nível maior no seu relacionamento com seu cônjuge. Seja grato pelo que você já está vivendo nesse momento, mas não se conforme em ficar ali numa zona de conforto. Sempre vai existir um nível mais profundo com Deus. E se posicionar vai fazer com que a gente entre nessa mentalidade de entender que coisas vão ter que ser deixadas para trás, pessoas vão ter que ser deixadas para trás. Se ela quiser entrar nessa embarcação com você e fluir para cima, maravilha. Se ela não quiser, entenda, lindeza, que nesta fase ela não vai ser essencial na tua vida. Porque se ela não te apoia, se ela não te sustenta nesse processo, se ela não vê que você está indo para algo melhor, por que você vai querer manter essa pessoa? Tem pessoas na nossa vida que são como estacas em construção. Sabe quando a casa está sendo levantada, que a gente coloca várias madeiras para sustentar até que aquilo esteja seco, esteja firme, esteja sólido, para que então as estacas sejam retiradas e seja mantido apenas o alicerce, a estrutura da casa, os pés direitos? É isso. Tem pessoas que vão ser momentâneas na sua vida. Tem pessoas que vão ser passageiras, apenas para te dar um start, apenas para te dar uma motivação a mais, apenas para te despertar, trazer um incômodo e te levar para uma próxima estação. E tem pessoas que vão ser o seu alicerce, tem pessoas que pode passar anos, vocês podem ficar anos sem se falar, mas quando se fala, se encontra, parece que nada mudou. Tem pessoas que vão estar ali o tempo todo com você, independente do que você está passando. Se você está no momento de vale, se você está no momento da montanha, essa pessoa sempre vai estar ali te apoiando, te incentivando. E não é incentivando para qualquer lugar. Ela sempre vai estar te incentivando para o próximo estação, para o próximo nível. Então tenha isso em mente, lindeza. Muitas vozes vão ter que ser caladas para você se permanecer e ter foco. Porque 3 palavras aqui que a gente vai ter que ter muito nesse nosso processo. É constância, é disciplina e é perseverança. Manter-se no foco não é fácil. Vão existir muitas distrações, a gente já comentou um pouco sobre isso. Vão existir muitas estratégias do inimigo. Ele vai usar até pessoas próximas a ti para que te desestabilize e você desista no meio do processo, ou às vezes até no início do processo. Então tenha isso em mente, Ingrid. Quanto mais claro você tiver o teu foco, para onde você está indo, por que que você quer se mover, por que que você quer se transformar, por que que você quer se conectar com a tua essência, mais combustível você vai ter para manter ali alinhada com os planos de Deus. Então, o convite nesta aula é para que você retire a culpa da tua embarcação. Porque veja que, independente de qual foi o seu passado, você não tem culpa se você foi abusada, se você foi rejeitada, se você foi mal tratada, se você foi mal criada, se você foi humilhada, se você foi abusada, se você foi violentada. Você não tem culpa dessas coisas, lindeza. Mas a culpa será sua se daqui para frente, quando você toma consciência do que te aconteceu, você continuar escolhendo permanecer nessa posição de vítima sofredora que só reclama que, vidas, azares, nada comigo dá certo. Eu sei que dependendo do teu passado vai ser muito, muito, muito difícil você liberar o perdão. Mas lembra que o perdão, ele é o adubo para nossas raízes. Se você quer ser uma árvore com uma copa grande, grossa, forte, e não uma árvore de folhas, mas uma árvore que frutifica, que é isso que você foi feita para ser, uma árvore que frutifica, você vai ter que encontrar uma forma de liberar o perdão. O teu passado, ele não tem o poder de determinar o teu futuro.
mas você pode usar o teu passado como um combustível para você crescer e liberar perdão, liberar cura para você, porque você sabe o quanto o perdão ele é importante para você ir para a próxima estação. Você sabe o quanto o perdão ele é para si e não para o outro. Você sabe o quanto o perdão ele é importante para que você não adoeça, para que você não adoeça as tuas raízes, para que você não cause buracos no teu muro. Porque veja que o muro ele serve para proteger alguma coisa, seja uma casa, uma construção, algo que ainda está em secreto. Se você não libera o perdão, ele começa a fazer furos, brechas no teu muro. E aí o que estava no secreto, muito provavelmente vai ser destruído, porque pode entrar um parasita, pode entrar ali uma erva daninha. Por muitos anos, lindeza, eu fui um parasita na vida dos meus pais. A questão da compulsão com compras, que eu já contei aqui para vocês, eu usava inúmeras narrativas, inúmeras historinhas para me manter naquela posição. E veja que eu usufruía de um dinheiro que não era meu, que era de um trabalho árduo dos meus pais. Isso é lixo emocional. As narrativas que você conta para você permanecer nesse sedentarismo, nesse comodismo aí de não fazer atividade física, de não buscar cuidar do teu corpo, de não buscar cuidar da tua alimentação, de não buscar cuidar da tua saúde mental, isso são lixos emocionais. Toda vez que você tenta dar um passo para frente e algo te puxa, então você, nossa, eu tenho este projeto em mente, você conta para uma amiga e aquela amiga fica com inveja e ela tenta destruir o teu projeto, lixo emocional. Tudo isso é lixo emocional, lindeza. O que você tem permitido entrar na tua mente. Veja que toda vez que eu tinha um pensamento depreciativo, um pensamento ruim, um pensamento que estava tentando me destruir, me trazer para baixo, porque é uma constante batalha, né, com a nossa mente. Eu colocava a mão na minha cabeça e falava, Senhor, em nome de Jesus, repreenda todos esses pensamentos depreciativos, todos esses pensamentos intrusivos que estão tentando me tirar de ti, me tirar do foco que eu tenho com o Senhor. Você vai precisar, lindeza, começar a ver com lentes que não são suas, com as lentes de Cristo. Então peça para que Ele venha trazendo uma revelação, limpando os teus olhos, tirando essas escamas. Porque muitas vezes, lindeza, a gente vai falar que tá tudo bem, a gente vai falar que, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, eu não tenho nada para mudar, eu não sou orgulhosa, eu não tenho que liberar perdão para ninguém. Às vezes é porque você está olhando com os teus olhos e não com os olhos de Cristo. Porque para Cristo, lindeza, não adianta você falar uma coisa se a intenção por trás é outra, se a verdade lá no teu coração é outra. Às vezes você até se engana. Você engana você pelo que você fala, mas de Deus você não engana, lindeza. Então você vai precisar olhar com este grau de verdade, olhar com estas lentes. E para isso você vai ter que pedir, você vai ter que se humilhar diante do Pai. E veja, lindeza, aqui, assim como quando a gente vai limpar uma casa, quando a gente vai fazer uma faxina no guarda-roupa, a gente começa retirando tudo que tem dentro deste guarda-roupa para então ele ficar arrumadinho, com as roupas dobradas, tudo alinhada por cor. Mas antes, esse quarto fica uma zona, né? E assim vai ser na nossa vida. Conforme você for se deparando, e lembra, não tenha pressa. As coisas vão aparecendo na tua mente conforme o processo, conforme a entrega. Mas antes de ficar tudo organizado, antes da tempestade interna se acalmar, vai ficar mais bagunçado, vai ficar mais desesperador, vai ficar mais escuro às vezes, mas não desanime, não desista. Lembra, persevere, porque a luz vai aparecer. E ele tá tirando toda a escuridão que tá dentro de você para te mostrar o quanto você é muito mais luz do que sombra, certo? Um super beijo, lindeza. E eu te vejo em breve.